Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de terça-feira, dia 6 de setembro do ano de 2022, o ano da promessa, o ano que o Senhor escolheu para te abençoar. Meus amados, que nesta noite o Senhor possa te livrar, te guardar. Vamos abrir nossa Bíblia hoje, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, aonde o título fala assim: Paulo defende a sua autoridade apostólica. 2 Coríntios, capítulo 10, e o primeiro versículo fala: Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão, benignidade de Cristo, em que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenham de ser ousado, quando presente, servindo-me daquela firmeza com o que penso, devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposição do mundano procede. Porquanto, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque nossa arma na nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos a sofisma. E se toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando o cativo para o pensamento à obediência em Cristo, estamos prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai que está evidente: se alguém confia em si e que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós somos. Porque se eu me glorio ao pouco mais a respeito da vossa autoridade, a qual o Senhor conferiu para edificar a nossa destruição, vossa, não me envergonharei, para que não pereça ser para que não pereça ser meu estito, e te mando-vos por meio das cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dela é fraca, e as palavras desprezível. Considerai-vos o tal disto, que é como somos na palavra por carta. Estamos ausente, tal seremos em atos, quando presente, porque não ousamos nos classificarmos ou compararmos com alguém que louve a si mesmo, mas ele, medindo-se consigo mesmo e comparando consigo mesmo, revela insensatez. Nós, porém, não nos gloriamos sem medidas, mas respeitamos o limite da esfera da ação de Deus. Nos demarcou e se estendeu até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se devemos chegar até vós, postos que já chegamos até vós, como o Evangelho de Cristo. Não nos glorie na medida do nosso trabalho alheia, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentre vossas esferas de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriamos de coisas já realizadas em campo alheios. Além, porém, se glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim a mesmo a quem o Senhor o louva. Aqui, meus amados, o apóstolo Paulo estava escrevendo cartas
ao povo de Coríntios. Mas alguns do povo de Coríntios disseram que Paulo era forte somente quando escrevia as cartas. Então ele se tornava forte. E o apóstolo Paulo disse que não, que ele, por meio de cartas, ele representava a mesma pessoa, não tem alteração. E hoje eu e você, nós não temos que ter isso. Se é por meio de internet, se é por meio de cartas, se é por meio de telegrama, se é por meio do que for, nós temos que ser a mesma pessoa dentro da igreja, a mesma pessoa fora da igreja, porque isso é muito importante para mim e para você, porque nós precisamos confiarmos e gloriar não a nós mesmos, nós precisamos gloriar a Deus, porque o que você faz é um dom de Deus, não é um dom seu. Então você não pode se gloriar naquilo que você faz sendo muito bom, você jamais poderá se gloriar, porque toda glória, toda honra seja dada a Deus. E o apóstolo Paulo aqui está nos revelando, nos lembrando que nós não precisamos nos gloriar daquilo que a gente fazemos. Eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, e que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado. Ele não está falando nada demais aqui. E muitas vezes nós não temos o quê? A humildade de sermos como o apóstolo Paulo. Aqui ele diz também que a nossa briga não é contra a carne, não é contra as pessoas, não. Nós não temos que brigar com as pessoas, porque, embora andamos na carne, não militamos segundo a nossa carne. Nós somos militância da onde? Do exército do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus. Porquanto as vossas milícias não são carnais, e sim poderosa em Deus, para destruir fortalezas, adulando o sofisma, o sofrimento, aquilo tudo que impede das pessoas serem o quê? Felizes. E também fala para que não pereça. Ser meus institui estimar-vos por meio de cartas. Não, ele jamais quis fazer algo por meio de carta porque estava longe. Não, para ele não importava se era por meio de carta ou por meio presencial, se ele estivesse ali da mesma forma. As cartas com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença dele é o quê? É fraca. Ali tinha muito o quê? Muitas pessoas que se diziam religiosos, que achavam que o apóstolo Paulo, ele era fraco. E quantas pessoas olham para você e falam, esse aí, ixi, esse aí é fraquinho, esse aí não tá com nada não. Esse aí pode ficar despreocupado, esse aí ó, não aguenta nada. E quando você está presente, aí é que apontam mais ainda falando que você é fraco, você é só forte por meio de uma internet, por meio de uma carta. Não. Apóstolo Paulo disse, as cartas com efeito, dizem, são graves e fortes. Quer dizer, por a carta estavam os pontos fortes e graves. Mas quando ele estava presente, as pessoas diziam que ele era o quê? Fraco. Isso é um invejoso, oreiudo, né? Que eles ficam com inveja das pessoas. Não tem a atitude que você tem, mas eles ficam o quê? Com inveja. Não fazem o que você faz, mas ficam ali torcendo contra você. Considerando o tal isto que somos nas palavras por carta, estamos ausentes, tal seremos em atos. Quando o quê? Quanto presente, não importa se você está escrevendo por carta, se você vai estar presente, você é a mesma pessoa. Porque não ousamos o quê? Nos classificarmos. Eu jamais posso me classificar, eu sou bom nisso que eu faço. Eu sou o melhor açougueiro, eu sou o melhor pastor, eu sou o melhor bispo, eu sou o melhor apóstolo. Não, nós não podemos julgar ninguém ou a si mesmo pelaquilo que fazemos, porque tudo isto é dom de Deus. Não podemos esquecer que tudo quanto você faz é para glorificar Deus. Não é para exaltar o seu nome, não é para glorificar você mesmo. Não, tudo quanto nós fazemos é para glorificar o nome de Deus. E precisamos ter essa consciência, meus irmãos. Precisamos ter essa consciência que tudo
O quanto nós fazemos é para a glória de Deus. E diz mais: por quanto não ousamos nos classificarmos ou compararmos com algum que se louvam a si mesmo. Quantas pessoas que eu e você conhecemos que bate no peito dizendo que é bom no que faz? São milhares de pessoas, né? Mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando consigo mesmo, revela o quê? A insensatez. É o insensato, né? A pessoa que se acha que é o todo-poderoso, ele é o quê? Um insensato. E Paulo diz mais: nós, porém, não nos gloriamos sem medidas, mas respeitamos o limite da esfera da ação de quem? Da ação de Deus. Nos demarcou que o que estendemos até vós, porque não ultrapassamos os limites como se não devêssemos chegar até o posto que já chegamos, até vós com o evangelho de Cristo. Não nos gloriamos fora da medida dos nossos trabalhos alheios, e tendo esperança que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentre das nossas esferas de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriamos de coisa já realizada em campos alheios. Aquele, porém, que se glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele quem o Senhor o louva. Quer dizer, aquele que louva a si mesmo, ele não tem aprovação de quem? De Deus. Mas aquele que Deus o louva tem aprovação. Que Deus possa te abençoar grandemente nesta noite, te guardando, te protegendo de todo mal, e em nome de Jesus, um ótimo feriado mais que abençoado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nesta noite, meu Pai, nós entendemos, meu Pai, que quantas são as pessoas que olham para nós e dizem: ah, você não vai conseguir, ah, você é fraco, você não vai chegar até lá. Mas o Senhor está nos ensinando, Pai, através do apóstolo Paulo, Pai, que nós não devemos nos gloriar, e sim gloriar-te a Ti. O Senhor, quando aprova o seu, Pai, ah, meu Deus, aí nós vamos longe. Tudo é para a sua glória, tudo é para o seu louvor. Meu Deus, não deixe com que a oposição, com que tudo que venhamos fazer seja de mérito nosso. Não, Pai, tudo é mérito do Senhor. O Senhor é quem dá de graça, não cobra nada. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus o abençoe grandemente em nome de Jesus. Um beijo no coração. Sintam-se todos abraçados pelo poder do Espírito Santo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nunca maltrate alguém quando você estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo. Deus abençoe, meus irmãos. Beijo no coração, saúde e paz. Uma ótima noite de terça-feira abençoada.